E se um produto químico comum, desses usados todo dia em fazendas, agisse no corpo como uma arma de guerra? Pois é, a gente vai mergulhar no mistério médico que começa lá no campo, mas que termina nos cantinhos mais profundos do nosso sistema nervoso. Bom, nossa história começa com um caso real, de um agricultor que vamos chamar de HM. Ele chega na emergência de um hospital num estado bem crítico. Ele está consciente, mas o corpo dele está claramente em colapso. A equipe médica precisa agir, e rápido. Só que antes, eles precisam entender. O que diabo está acontecendo aqui? Olha só o quadro, é assustador. O HMS está salivando e suando sem parar, o coração batendo devagar demais, a pressão lá embaixo. Ele quase não consegue se mover e está com uma dificuldade enorme para respirar. É uma verdadeira tempestade de sintomas que, à primeira vista, não parecem ter muita conexão. Essa é a pergunta que vale ouro. E a resposta, acredite, está na forma como nossos nervos conversam entre si. Para a gente conseguir entender o que deu tão errado com ele, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e ver como tudo deveria funcionar normalmente. Vamos pensar no nosso sistema nervoso como um serviço de mensagem super eficiente. E para ele funcionar direitinho, ele precisa de dois personagens principais. Um que entrega a mensagem e outro que logo em seguida limpa a área para a próxima mensagem poder chegar. O nosso primeiro personagem é a acetilcolina. Ela é um mensageiro químico. Pensa nela como um carteiro. Quando um nervo precisa dar uma ordem, tipo músculo contraia ou glândula libere saliva, ele solta acetilcolina. Ela vai lá e entrega o recado, de forma rápida e precisa. E aí entra o nosso segundo personagem, que é fundamental, a acetilcolinesterase. Se a acetilcolina é o carteiro, essa enzima é a equipe de limpeza, ou se preferir, o interruptor que desliga o final. Assim que a mensagem é entregue, a acetilcolinesterase chega e, pá, destrói a acetilcolina na hora. Isso é vital, senão o sinal ficaria ligado para sempre. Então o processo normal é esse balé perfeito, em 3 atos. A mensagem é enviada, a mensagem é recebida e a limpeza é feita. Simples assim. Aí tudo volta ao normal, prontinho para o próximo comando. É um equilíbrio perfeito. Guarda bem essa ideia de equilíbrio. Agora vamos voltar para nossa história e trazer os vilões, os pesticidas que o HMS estava usando. Eles são os responsáveis por quebrar completamente aquele balé equilibrado que a gente acabou de ver. E o ponto central é esse aqui, ó. Esses produtos químicos atacam e simplesmente desligam a nossa equipe de limpeza, a acetilcolinesterase. A faxina, de repente, para de acontecer. E é aqui que a química vira uma questão de vida ou morte. Existem 2 tipos de ataque. Os carbamatos, eles se ligam na enzima, mas essa ligação é reversível, sabe? É como um abraço que uma hora solta. Já os organofosforados, esses usam uma supercola. A ligação é permanente. Eles nocauteiam a enzima para sempre, e por isso a intoxicação é muito mais grave. E só para a gente ter uma ideia do poder desse negócio, o mecanismo de ação é exatamente o mesmo usado por agentes de nervos de guerra, tipo Gassarin. É isso mesmo. A diferença básica é o tempo que a coisa leva para se tornar permanente. É de arrepiar, né? Ok, com esse conhecimento todo, a gente pode finalmente voltar para o nosso paciente no hospital e começar a decifrar cada um daqueles sintomas misteriosos. Agora as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Lembra que a equipe limpeza foi desativada? Então, sem ela, os mensageiros acetilcolina começam a se acumular em todo lugar. Imagina milhares de carteiros entregando a mesma ordem, de novo, e de novo, e de novo, sem parar. O sistema todo entra em curto-circuito. É a chamada crise colinérgica. E essa sobrecarga explica tudo. O excesso de mensagens para as glândulas causa aquela salivação e suor sem fim. No coração, faz ele bater mais devagar e derruba a pressão. Nos pulmões, aperta as vias aéreas. Cada sintoma que ele tinha é uma consequência direta desse excesso de mensageiros. E não para por aí, não. Nos músculos, essa estimulação sem fim primeiro causa tremores e depois leva à exaustão, à fraqueza total. E isso inclui os músculos da respiração, o que explica por que o HMS não conseguia respirar. Pronto, mistério desvendado. Agora vem a parte boa. Entender o problema é o primeiro passo para resolver. E felizmente a medicina tem uma estratégia brilhante para lutar contra esse tipo de envenenamento. O tratamento é um ataque em 2 frentes. São 2 medicamentos, cada um com uma missão bem específica. Um vai proteger o corpo do caos e o outro vai lá na raiz do problema para consertar o estrago. Primeiro, a atropina. Pensa nela como um escudo ou como um protetor de ouvido numa festa com som muito alto. Ela não desliga a música, mas se encaixa nos receptores, impedindo que a gritaria da acetilcolina seja ouvida.
Isso protege o corpo da enxurrada de mensagens e alivia na hora os sintomas mais perigosos. Depois, entra em cena a pralidoxima. Esse sim é o antídoto de verdade. A missão dela é ir lá onde o pesticida está grudado na enzima, arrancá-lo à força e basicamente religar a nossa equipe de limpeza. Com a acetilcolinesterase funcionando de novo, o equilíbrio do sistema pode finalmente ser restaurado. E o resultado? Fantástico. Com a combinação do escudo da atropina e o reativador da pralidoxima, o corpo do HMS consegue se livrar do veneno e se recuperar. É um exemplo perfeito de como entender a ciência por trás de um veneno pode, literalmente, salvar uma vida. Mas a história não termina com a alta do hospital. A investigação depois descobriu um detalhe que é ao mesmo tempo crucial e trágico. Toda aquela situação terrível aconteceu porque ele não estava usando equipamento de proteção individual. Coisas básicas, como luvas e roupas certas. O veneno foi absorvido direto pela pele dele. E isso leva a gente para a reflexão final. A ciência é incrível, capaz de criar antídotos geniais. Mas nesse caso, a solução mais poderosa não estava numa seringa, estava num simples par de luvas. E entender o veneno é a chave para combatê-lo, sem dúvida. Mas a verdadeira vitória, essa está em evitar o contato desde o começo.